A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, A Bíblia Fala. Tudo bem com vocês? Espero que sim, com vocês e com seus familiares também. Bem, estamos hoje no episódio nosso número 64, e o tema que nós vamos compartilhar hoje também é da escatologia. A maior parte das ministrações aqui, nós centralizamos mais na escatologia, porque é uma área que necessita muito de ensinamento correto, ensinamento bíblico, do que a Bíblia realmente fala a respeito da escatologia, porque tem muita distorção, é muito denso o tema, né? E envolve muitas coisas, muitas datas, muitas passagens. Então nós precisamos estar trabalhando nisso aí, com afinco, né? Para que os irmãos, nós possamos aprender exatamente o que a Bíblia ensina a respeito do assunto, tá bom? Então, o tema nosso hoje vai falar sobre o arrebatamento, a descrição detalhada ou a descrição passo a passo do arrebatamento. O que é que a Bíblia ensina realmente sobre o arrebatamento? Nós vamos nos conter aqui hoje apenas no arrebatamento. Nós vamos dizer assim, tirar de foco outros nuances, né, que tem e focar mais no arrebatamento. Bom, inicialmente nós vamos examinar aqui 3 textos da Palavra de Deus, 3 textos principais que falam sobre o arrebatamento, são os principais textos que falam no arrebatamento, além daquilo que Jesus já falou, né? Que mais especificamente Mateus 24, né, e outros textos mais. Mas nós vamos examinar 3 textos do apóstolo Paulo. E esses textos estão em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, tá certo? Bem, então nós vamos examinar aqui esses textos principais sobre o arrebatamento. Vamos ver, porque como há muita confusão, há muita discussão e há muitos detalhes e há muitas muitas desinformações, então nós precisamos de nos ater exatamente do que a Bíblia diz a respeito da escatologia. E o que a Bíblia não diz, a gente esquece, a gente rejeita, né? Bom, então nós vamos examinar primeiramente, claro que não, vamos dizer, o capítulo todo, mas só a parte que fala aí no caso do arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 50 ao 54, tá bom? Bom, o apóstolo Paulo vem falando nesse texto aqui, a discussão, a defesa que ele faz mais aqui, não é nem do arrebatamento, mas ele faz exatamente daquilo que também suscita muita dúvida aí, a respeito da ressurreição, tá? Nós vamos pegar uma parte só, que Paulo, dentro do assunto da ressurreição, ele menciona aí o arrebatamento, tá bom? Bom, então vamos ver aqui. Então, a partir do versículo 50 do capítulo 15 de 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Bem, então ele diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aqui ele começa entrando no assunto aqui da escatologia, exatamente, mas focando mais no arrebatamento. Eis que vos digo um mistério, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Naquele tempo, para o apóstolo Paulo, as igrejas, né, talvez ele já tivesse aí uns
já uns 25 a 30 anos já da morte de Jesus, né? Mas esse tema ainda continuava naquela época, né? Sendo um mistério ainda a respeito tanto da ressurreição como da vinda de Cristo, né? Do arrebatamento. Então, eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos nós morreremos. Por que Paulo fala que nem todos morreremos? Porque quando Jesus vier, muita gente vai estar viva, tá bom? Quer dizer, muita gente que eu digo dos salvos, os salvos vão estar vivos, que não morreram, né? Então, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quer dizer, ele fala, ó, nem todos morrerão, mas transformados serão todos, tanto os que já morreram, que ressuscitarão um corpo incorruptível, né? E os vivos serão transformados, tá certo? Então, por isso que ele fala, todos, quer dizer, os mortos ressuscitados e os vivos, todos serão transformados. Então, ele diz aqui, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele diz aqui em que tempo? Então, começa o apóstolo Paulo a falar aqui a respeito do arrebatamento. Ele disse assim, olha, no momento, é como um abrir e fechar de olhos, que é a palavra que ele usa aqui. No momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Bom, a primeira observação que eu quero fazer é essa aqui, olha. Como há muita doutrina por aí, muita teoria que diz que Jesus vem em segredo, Jesus vem, ninguém vê, vem em mistério, ele vem sem fazer barulho, né? Ele vem oculto, ele vem invisível, né? E o texto aqui diz exatamente o contrário. Então, o que ele disse aqui? Olha, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, o que representa aqui? Sabe aqueles guerreiros de antigamente, quando o general ia para uma batalha, que ele voltava vitorioso? Então, quando ele estava chegando nos arredores da cidade, então havia um corneteiro, uma corneta que tocava, anunciando a vinda daquele general que com suas tropas ele ganhou a batalha, tá certo? Então anunciava a chegada na cidade daquele general com suas tropas e os inimigos presos, certo? Então, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, é que Jesus virá. Então, tá tudo quietinho, tá tudo certinho, né? Silêncio e tal. Mas quando a trombeta soar, essa trombeta soará e o mundo inteiro, ou seja, o planeta Terra, a Terra inteira vai ouvir esse forte ressoar da última trombeta, tá certo? Então, o apóstolo continua dizendo aqui, ó, a trombeta soará, quer dizer, a trombeta expelirá, né, o seu anúncio, o seu sinal, né? Aí, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo, só os mortos em Cristo aqui, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Quer dizer, eles ressuscitarão não naqueles corpos que eles tinham quando morreram, né? Mas ressuscitarão em um corpo incorruptível. Então, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e isso será um barulho tremendo como nunca houve na face da Terra. Um barulho de trombeta no planeta Terra inteiro, em todo o globo terrestre. Quer dizer, é um barulho que todo mundo vai ouvir, mesmo aquelas pessoas que estiverem dormindo em suas camas, porque em um lugar é noite, no outro lugar é dia, né, por causa da circunferência do globo terrestre, né? Então, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, quando Paulo fala de nós, é porque ele inclui também como se ele estivesse vivo no dia que Jesus Cristo voltasse, quer dizer, no dia que Jesus Cristo descesse das nuvens. Então, e nós seremos transformados, ou seja, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, né, seremos transformados. Quer dizer,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, já em um outro corpo, um corpo novo, que é um corpo incorruptível, para viver eternamente, né? Precisa de um corpo incorruptível, que não se corrompe, né? E nós, os vivos, seremos transformados. E aí ele explica isso aqui. Porque é necessário que este corpo corruptível, falando do corpo de carne e osso, né? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Através de quê? Através da transformação. Então Deus transformará os nossos corpos, daqueles que estiverem vivos, transformará os nossos corpos de carne e osso, transformará em um corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe, que não se deteriora, tá bom? Então é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, ou seja, não seja corruptível, né? Não sofra corrosão. E que o corpo mortal, que é esse corpo de carne e osso, né? Se revista da imortalidade. Quer dizer, a partir daquele momento em que os corpos dos santos, né? Dos filhos de Deus, homens e mulheres e crianças, né? Todas as pessoas que estão vivas na face da terra, que são salvas, terão seus corpos transformados e num segundo, né, num átomo de tempo, o corpo mortal, que é o corpo de carne e osso, né, se revista, ou seja, se revestirá de quê? Da imortalidade, ou seja, a partir deste momento, este corpo imortal será revestido de imortalidade, esse corpo transformado. Quer dizer, um corpo que não morrerá mais, é um corpo que não sofrerá mais corrupção, é um corpo que não sofrerá mais doença, não terá mais desgaste, não ficará mais velho, nada disso, porque esse corpo vai se revestir da imortalidade, ou seja, esse corpo não vai mais morrer. Até quando? Para sempre, para a eternidade sem fim. Não tem tempo. Não existe tempo, é infinito o tempo, tá bom? Bom, e aí no versículo 54, ele diz assim, olha, e quando este corpo corruptível de carne e osso, né, se revestir da incorruptibilidade, quer dizer, se tornar um corpo incorruptível, e esse corpo que é mortal se revestir de imortalidade, quer dizer, esse corpo mortal não morrer mais, quer dizer, vai ser revestido de uma condição imortal, que não vai se corromper nem vai morrer mais. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quer dizer, a vitória da vida sobre a morte. Então não vai ter doença, não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais morte, não vai ter mais nada disso, porque o corpo agora vai viver eternamente com o Senhor. Tá? Isso então é do trecho da passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, tá bom? Agora vamos ver outro trecho aqui, também do apóstolo Paulo, na carta a primeira carta aos Tessalonicenses, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Aqui ele já fecha mais um pouco o texto aqui, falando especificamente do arrebatamento, que Paulo falou um pouquinho, falou do arrebatamento em 1 Coríntios capítulo 15, mas ele falou um pouco também, né, da ressurreição, da transformação dos corpos e tal, né? Agora Paulo vai falar aqui especificamente, vai se restringir aqui ao arrebatamento. Bom, e esse texto aqui é um texto crasso, é um texto que é mais utilizado para falar exatamente desse assunto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 18, são os versículos que eu vou ler, tá bom? Então vamos prestar atenção aqui no que diz a palavra. Paulo também falando. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que sejais desinformados com respeito aos que dormem, quer dizer, com respeito aqueles crentes que já morreram, tá certo? Por quê? Os tessalonicenses achavam que os parentes deles, os familiares deles que já tinham morrido para sempre e eles perderam seus familiares, eles não iam ver mais seus familiares.
E aí Paulo está dizendo, não, não é isso. Não quero que vocês sejam desinformados. Não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já morreram em Cristo, daqueles que já dormem, daqueles que não estão vivos mais, na carne, né? Para quê? Para não vos entristecerdes como aquelas pessoas, né, como os demais, que não têm esperança. Não tem esperança nenhuma em Deus, não tem esperança da ressurreição, não tem esperança da vida de Cristo, não tem esperança em nada. Para esses, então, aí, é tristeza pura. Por quê? Porque não tem esperança em Deus. Mas para os salvos, para os que já foram salvos, não. Tem esperança. O que é a esperança? A ressurreição, né? Mesmo que ele falou em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala assim, né? Que essas pessoas que estão mortas em Cristo Jesus, que morreram salvas, que morreram em Cristo, essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão ressuscitar. Aí ele diz assim, olha, pois se cremos que Jesus morreu, né? Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Mas se Jesus morreu e ressuscitou, porque nós sabemos que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, não é? Então Paulo diz, a mesma coisa que aconteceu com Jesus, vai acontecer também com aqueles parentes nossos que já morreram, tá certo? Então são o que? Os nossos familiares, né, que já morreram, ou seja, que estão dormindo. Dormindo aí é uma palavra para significar a morte, né? Para não falar que morreu, fala que dormiu, tá bom? Então, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, quer dizer, na companhia de Jesus, quando ele vier, ele trará os que já dormiram, quer dizer, os que já morreram. Quer dizer, Jesus trará de volta, quer dizer, ressuscitará aqueles que já morreram. E aqui no versículo 15, ele continua dizendo, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, quer dizer, não é palavra do apóstolo Paulo, mas é palavra do Senhor. Então, declaramos isto. Nós, os vivos, né, Paulo falando, nós, se ele tivesse vivo até na época do arrebatamento, né, ia acontecer a mesma coisa. Como ele já morreu há cerca de 2000 anos atrás, Paulo não está incluído aqui, mas ele está incluído na ressurreição, tá certo? Que ele vai ressuscitar e nós vamos encontrá-lo no dia da ressurreição. Então, nós vos declaramos por palavra do Senhor, não é palavra de homem, não é palavra de Paulo, é palavra de Deus, palavra do Senhor. Declaramos isto, o quê? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, até a volta de Jesus, de modo algum nós precederemos os que dormem, quer dizer, nós vamos ao encontro do Senhor na frente daqueles que já morreram. Não, os que já morreram irão na nossa frente encontrar com Jesus, mas de que maneira? Os que já morreram ressuscitarão primeiro, ou seja, o Senhor, quando houver aquele toque da trombeta, da última trombeta que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando a trombeta soar, o que vai acontecer? Os que já morreram em Cristo Jesus, os que estão mortos, mas que são salvos, todos eles ressuscitarão, como se estivessem ouvindo a voz, né, da trombeta, né, a trombeta tocar. Então, os mortos, né, aqueles que já morreram, né, dada a palavra do Senhor, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, aquela trombeta que eu mencionei lá no versículo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, quer dizer, e ressoada a trombeta de Deus, quer dizer, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quer dizer, quem descerá dos céus? O Senhor Jesus descerá dos céus. E o que vai acontecer quando ele descer? Que estiver descendo dos céus? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estão dormindo.
aqueles que estão mortos já em Cristo Jesus, mas que são salvos, tá bom? Ressuscitarão primeiro. Bom, depois que os mortos ressuscitarem, os cristãos, né, os crentes que estão mortos, né, ressuscitarem, o que vai acontecer então? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, quer dizer, os que estivermos vivos, né, no dia e na hora que tocar a trombeta, então seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com quem? Juntamente com aqueles que foram ressuscitados. Quer dizer, os mortos, os cristãos, os crentes mortos em Cristo Jesus, eles ressuscitam imediatamente, e imediatamente também os vivos são transformados, certo? E nos reuniremos com os mortos, os ex-mortos, né, os ressuscitados, né? Para quê? Nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os que já morreram e ressuscitaram. Então, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Para o encontro de quem? Para o encontro do Senhor nos ares. Encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Então, deu para vocês entenderem bem? Bom, eu vou mimicamente também fazer isso. A trombeta soará, certo? Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o que vai acontecer? Jesus Cristo aparece nas nuvens dos céus. Ato contínuo. Os mortos, os crentes salvos, os cristãos salvos, eles ressuscitam imediatamente, numa fração de segundos. Os mortos ressuscitam e os vivos são transformados. Imediatamente esses dois grupos se reúnem e sobem arrebatados. Aí vem o arrebatamento, né? Esses dois grupos, os mortos ressuscitados e os vivos transformados, eles serão sugados para as nuvens. Quer dizer, serão arrebatados, atraídos ao encontro do Senhor Jesus Cristo, que está onde? Nos ares, nas nuvens. Nós vamos nos encontrar com o Senhor, aonde? Nas nuvens. E como é que Jesus está lá nas nuvens? Ele está lá nas nuvens, porque ele veio com a comitiva toda, né? Jesus Cristo apareceu no céu, né? Juntamente com os anjos, né? Os milhões de anjos e do seu poder. Também a cidade da Nova Jerusalém, não é? Então, aí junta Jesus com toda a sua comitiva, os anjos, a cidade da Nova Jerusalém, estão nas nuvens lá, e aí os crentes e os cristãos que estavam mortos, que ressuscitaram, se ajuntarão com aqueles que foram transformados, que foram vivos, né? Ajuntarão e serão sugados da terra, serão arrebatados da terra ao encontro de Jesus Cristo, aonde? Nas nuvens. Esse é o momento do arrebatamento, tá? Quer dizer, com aquele barulhão todo, entendeu? E então, ele continua dizendo aqui, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Quer dizer, todos nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E nos ares onde nós nos encontraremos com Jesus Cristo, estará também a cidade da Nova Jerusalém, pairada no ar, lá nas nuvens. O que vai acontecer conosco? Jesus nos recebe e nós entramos na cidade da Nova Jerusalém, ainda nas nuvens. Nós vamos entrar na cidade de Jerusalém, ainda nos ares. Tá bom? Que coisa maravilhosa. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram nesses detalhes todos? Então, estou dizendo para vocês aqui os detalhes, para vocês saberem o que exatamente a Bíblia fala a respeito desse assunto. Então, nós
encontraremos com Jesus, com os anjos, a nova cidade de Jerusalém, com aqueles que foram mortos e foram ressuscitados, e os vivos, que somos nós que estamos vivos, que seremos transformados, nos reuniremos todos juntos, seremos arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares, para quê? Entrarmos na cidade da Nova Jerusalém e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quer dizer, a partir desse momento então, nós estaremos eternamente com o Senhor Jesus Cristo, com os anjos do seu poder, com Deus o Pai, com o Espírito Santo, e nunca mais nós vamos nos separar, nem uns dos outros. Sabe que nós vivemos agora, quando um parente, um familiar, alguém que nós amamos, vai viajar, é uma tristeza, né? Tristeza porque nós ficamos com saudade, nós queríamos estar junto com as pessoas, mas a pessoa vai viajar e tal. A partir desse momento do arrebatamento, nunca mais nós vamos nos separar uns dos outros. Nunca mais. Inclusive, você vai ver, eu vou ver, todos os seus familiares que já morreram salvos. Todos os seus parentes, seus queridos que já morreram salvos. Sejam filhos, sejam pais, sejam mães, sejam avós, sejam bisavós, sejam netos, sejam bisnetos, sejam irmãos, cunhados, primos, parentes, todos. Nós nos reuniremos nesse momento. Jesus nos reunirá todos junto a Ele. E aí, nunca mais, eternamente, para nunca mais acontecer nenhuma separação nossa, tanto de Deus o Pai, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, e com todos os nossos familiares vivos e os nossos familiares que tinham morrido e ressuscitaram. Vocês já pensaram, vocês já imaginaram isso? Que coisa maravilhosa, que glória que será isso? Imaginaram? Quer dizer, o quanto que é bom ser crente, o quanto que é bom servir a Deus? Pois é. Então, Paulo continua dizendo aqui, falando uma palavra agora, terminando esse texto, ele fala assim, olha, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Isso aqui são palavras de extremo conforto. Extremo conforto. Além de nós estarmos todos juntos, não vamos ter mais fome, não vamos ter mais frio, nem calor, não vamos ter mais dor nenhuma, não vamos ter enfermidade, não vamos ficar doentes, não vamos ter tristeza, não vamos derramar lágrimas, nada disso. É só felicidade eterna junto com o Senhor. Até quando? Até sempre. Para nunca mais acabar. Tá certo? Viu que coisa maravilhosa? Sermos crentes fiéis a Deus paga muito a pena. Compensa. Nós até entregarmos a nossa vida, se for necessário, por Jesus Cristo, é extremamente recompensador. Nós estaremos com o Senhor para sempre. E o terceiro texto, que eu quero compartilhar com vocês também é aos Tessalonicenses, só que agora é na segunda carta. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 2 a 10. E aqui Paulo fala também do arrebatamento, né? A mesma coisa, só que ele dá algumas instruções aqui. No texto que nós acabamos de ler aqui, tanto do 1 Coríntios, como da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo falou a respeito do que era o arrebatamento. O que significava o arrebatamento? Ele misturou ali, né, que está junto mesmo. A ressurreição e o arrebatamento. Quer dizer, quer dizer, de que maneira se daria o arrebatamento? Né? Foi o que nós vemos agora, né? A trombeta soará e tal, nós seremos transformados, os mortos serão ressuscitados e transformados, e Jesus desce nas nuvens,
e depois nós juntos com aqueles que foram ressuscitados, seremos arrebatados por Jesus até o encontro com o Senhor nos ares. Então, Paulo fala de como será o arrebatamento. Foi o texto que nós lemos, né? Paulo falou de como será o arrebatamento. Agora, nesse texto aqui, ele vai falar quando será o arrebatamento. Ele falou de que forma será, né, o arrebatamento, quer dizer, de que maneira que o arrebatamento se dará, que nós lemos agora em 1 Tessalonicenses. Agora, no 2 Tessalonicenses, nós vamos ver quando é que vai se dar, quer dizer, quando acontecerá o arrebatamento. Aí vou começar a ler para vocês a partir do versículo 1 mesmo, né? Versículo 1, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 10. Então Paulo diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, Jesus vindo do céu, e a nossa reunião com ele é o quê? É o arrebatamento, certo? A vinda de Jesus descendo e a nossa reunião com ele, quer dizer, o arrebatamento para o encontro com o Senhor nos ares. O que ele falou lá em 1 Tessalonicenses. Quer dizer, a respeito desse arrebatamento, que Paulo disse, né? Como é que seria o arrebatamento, que eu já expliquei para vocês, agora ele vai dizer aqui quando é que vai acontecer. Uma coisa é o que é o arrebatamento. O que é isso, o arrebatamento? Ele explicou, na primeira carta, ele explicou o que é o arrebatamento, certo? O que vai ser o arrebatamento. Agora aqui nessa segunda carta, ele vai falar aqui quando será, qual a época, de que maneira que será o arrebatamento, certo? Então ele fala aqui: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, quer dizer, não fique vacilando o pensamento de vocês, nem fiquem também perturbados, quer por alguma manifestação profética, alguma palavra profética, alguma pregação, alguma coisa, né? Ou então uma palavra falada, uma frase, alguma coisa dita, ou então uma carta escrita, como se essa carta fosse nós que tivéssemos escrito, quer dizer, que essa carta, né, fosse de nós, não pense diferente daquilo que eu já ensinei para vocês. Supondo, quer dizer, alguma manifestação qualquer, dizendo que o dia do Senhor já chegou. Certo? Então Paulo está falando para eles assim: olha, eu falo para vocês não pensarem diferente daquilo que nós já ensinamos para vocês, a que vocês não pensem diferente, nem com facilidade vocês fiquem perturbados, nem por uma palavra profética, nem por uma pregação, nem por um estudo, nem por uma carta, nem por uma frase, supondo, né, dando a notícia que o dia do Senhor já chegou, tá? É isso que Paulo introduz para eles. Não pensem nisso. Por que Paulo fala isso? Porque os Tessalonicenses estavam pensando uma coisa que Paulo não falou, eles estavam interpretando 1 Tessalonicenses de maneira equivocada. Então, como Paulo falou o que seria o arrebatamento, mas não falou exatamente com clareza, né? Ele falou de que modo se daria o arrebatamento, né? Mas ele não falou quando, a época, né, e tal, né? Ele falou, mas falou assim, mais ou menos, e ficou mais ou menos assim, um pouco nublado para eles, no entendimento deles. Então, Paulo fala assim para eles agora aqui na segunda carta: o dia do Senhor ainda não chegou. Por quê? Então ele diz assim, olha, ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque
esse arrebatamento, quer dizer, essa volta de Jesus e a nossa reunião com ele, o arrebatamento, não acontecerá, não se dará, sem que antes venham duas coisas. Tá certo? Então Paulo fala, ninguém vos engane. A vinda de Jesus, quer dizer, a descida de Jesus do céu, e o arrebatamento, ou seja, o nosso encontro com Jesus, ainda não chegou. Então ninguém engane vocês, porque esse dia ainda não chegou, mas primeiro vão acontecer duas coisas, e que Paulo fala para eles exatamente o que vai acontecer antes do arrebatamento, antes da volta de Jesus e a nossa reunião com ele. Quer dizer, Jesus desce e nós subimos no arrebatamento ao encontro com ele. Aí Paulo fala, quando é que vai acontecer isso? Tá certo? Então Paulo fala que isso não vai acontecer antes que aconteçam primeiro duas coisas, certo? Duas coisas vão acontecer. Quais são essas duas coisas? Ele fala assim, olha, primeiro vai acontecer a apostasia. A apostasia tem que vir na frente. A apostasia é o quê? É um esfriamento na fé. A apostasia é o quê? É um abandono da fé. A pessoa cria em Jesus, mas agora não crê mais. A pessoa seguia Jesus e agora não segue mais. A pessoa achava que Jesus era o Salvador, agora não acha mais. A pessoa acreditava na Bíblia, agora não acredita mais. A pessoa achava que ia viver eternamente e agora não acha mais. Quer dizer, isso é o quê? Um esfriamento na fé. E alguns, quer dizer, na verdade alguns não, muitos, além de perderem a fé, não acreditarem mais, eles vão se voltar contra, eles se tornarão inimigos da fé, eles se tornarão inimigos da Bíblia, inimigos da palavra, inimigos do verdadeiro cristianismo, inimigos de Deus, inimigos de Jesus, inimigos da Bíblia, ou seja, inimigos da fé. Eles se voltam contra Deus, certo? Então isso vai acontecer primeiro. E o que vai acontecer primeiro então? A apostasia. Um afastar-se, um abandono da fé, uma revolta contra a fé, uma revolta contra Deus, uma revolta contra a palavra, uma revolta contra o cristianismo, uma revolta contra Jesus Cristo, contra o Espírito Santo, tá certo? Isso é que é apostasia. Então, essa apostasia tem que vir primeiro. Ninguém vai ser arrebatado antes disso. Jesus não veio antes disso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que vai acontecer, Paulo diz aqui, a manifestação, a revelação da besta, certo? Ou o homem da iniquidade, ou o anticristo. Quer dizer, a segunda coisa que Paulo fala que precisa acontecer é o aparecimento, a manifestação, ou a revelação da besta, do anticristo, ou do homem da iniquidade, que é o filho da perdição. Então o arrebatamento, a vida de Jesus Cristo, o arrebatamento, não vai acontecer sem essas duas coisas. A apostasia, que é essa revolta contra a fé, o abandono e revolta contra a fé, né? E a segunda coisa é a manifestação do anticristo, a manifestação da besta, a manifestação do homem da iniquidade, tá certo? Só depois desses dois acontecimentos é que Jesus virá nos arrebatar, tá certo? É isso que Paulo está dizendo aqui na segunda carta aos Tessalonicenses. Então, ninguém de maneira alguma vos engane, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento não acontecerá
sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado a besta, ou seja revelado o anticristo, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essa besta, esse anticristo, se opõe e se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aí Paulo diz para os Tessalonicenses assim, olha, vocês não se lembram, vocês não se recordam de que quando eu estava com vocês, eu costumava ensinar para vocês essas coisas? Então vocês sabem disso. Então, agora vocês estão sabendo o que é que detém essas coisas acontecerem, quer dizer, a apostasia e a manifestação do anticristo, da besta, né? Alguma coisa impede deles, por enquanto, não se manifestar, para que ele seja revelado somente no momento próprio, somente na ocasião própria, no momento específico. Mas ele continua ensinando aqui para os Tessalonicenses. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já estava em operação desde aquele tempo do apóstolo Paulo, né? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quer dizer, somente seja retirado, seja afastado, quer dizer, seja aberto o momento e a hora, né, de se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição, a besta, o anticristo. Existe uma coisa que ainda não está definido o que é, que Paulo não fala claramente, mas alguma coisa impede ainda da manifestação do anticristo, da manifestação da besta. E só depois que a besta se manifestar é que o arrebatamento acontece, tá? Mas então, ele diz assim, somente agora o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja, quer dizer, colocado de lado, ou seja, desimpedido agora, né? Aquele que detém a manifestação do anticristo. E então será revelado a besta, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento da besta, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, com todos os sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça para aquelas pessoas que estão condenadas, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quer dizer, as pessoas serão enganadas, não é? E, consequentemente, receberão a marca da besta e não subirão no arrebatamento, mas serão destruídos quando Jesus Cristo voltar. Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje, a respeito aí do detalhamento, a respeito do arrebatamento. Como se dará o arrebatamento? Que época que vai se dar? E os detalhes que envolveram essas passagens aqui que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, em 1 Tessalonicenses no capítulo 4 e em 2 Tessalonicenses no capítulo 2, tá certo? Então isso aí é o que está escrito na Bíblia a respeito do arrebatamento, em detalhes, tá bom? E isso aí é o que está certo, isso é o que está escrito. Não se deixe enganar de maneira nenhuma, diferentemente disso que eu estou dizendo para vocês aqui nesse dia de hoje, lendo somente a palavra de Deus e nada mais, porque a palavra de Deus nos basta, tá bom? Então, tendo dito isto, que vocês fiquem na paz, recebam Jesus como Senhor e Salvador aqueles que não receberam. Aqueles de vocês que estiverem meio titubeando, duvidosos na fé, se firmem na fé, se firmem na palavra, porque esse dia está chegando, esse dia é breve. Já já o Senhor Jesus Cristo aparecerá nas nuvens, depois do toque da trombeta, mas aí nesse dia, todo o planeta Terra vai saber que Jesus Cristo está descendo
para nos livrar da perdição e da maldição eterna, tá bom? Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.